Oi, Oiê, tudo bom? oi, tá me ouvindo, Roberta? Tá me ouvindo? Não? Não? Ela falou, você não ouviu? Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo agora? Espera um pouquinho. Tá me escutando? Oi? Roberta, tá me ouvindo? Tá me Eu escutando? acho. Agora tô, tá ótimo. Muito bem. Você consegue me ver, me escutar, tudo certo? Certo, você também? Tudo ok? Beleza, muito legal. Então vamos nessa. E aí, como que a gente vai tocar? Eu acho que é melhor você começar, você que é anfitriã, né? Eu comecei só porque eu acabei ficando intrometido aqui, me chamando para que, enfim, a gente tinha combinado, mas eu fiquei nessa dúvida. E aí, como que a gente vai fazer? Diga aí. Então, pessoal, eu sou a Roberta, eu sou pesquisadora no Instituto Liberdade Digital, que é responsável pela promoção da live. Eu estou aqui representando 7 mulheres incríveis que trabalham no Instituto também, e é graças ao trabalho delas que nós podemos proporcionar essa live para vocês. Nós, no Instituto, acreditamos que a liberdade no ambiente digital e a livre expressão são formas de fortalecer e incentivar a democracia. E é nesse sentido que estamos preparando uma série de estudos e pesquisas multidisciplinares para vocês. Por isso, gostaríamos de convidar todos que estão na live agora para seguir o Instagram do Instituto Liberdade Digital, seguir o Facebook também, todas as nossas redes, o Twitter, para acompanhar nosso trabalho e, mais importante de tudo, para participar. Porque somos um canal de escuta aberta e queremos realmente criar conexões verdadeiras com agradecer a dois grandes parceiros nossos, que é o Tribunal Superior Eleitoral e a Transparência Eleitoral. Vou deixar um recado para quem não viu. A pergunta ainda vai até lá, comenta na nossa última foto. Aqui a pergunta vai, vai ganhar os dois livros. Então, o resultado vai sair amanhã ao meio-dia. Bom, pessoal, pensando em formas de trabalho, que não havia falar sobre fake news e deepfake, mas com esse assunto que o diretor-geral, eu gostaria de agradecer a sua presença. A gente está muito feliz de você participar dessa live com a gente. A gente acredita que não tem pessoa melhor para falar sobre isso do que você. Ô, Roberta, super obrigado, viu? Eu tô bem feliz de poder estar fazendo isso. É a primeira vez, né, que a gente tem feito, eu falo, a primeira vez a gente não esquece mesmo. Então, vamos tocar. Para mim é um enorme prazer poder estar junto. Sabe que eu tenho um orgulho de poder trabalhar com vocês no Instituto Liberdade Digital e quero muito acompanhar esse crescimento de todos vocês junto nesse projeto meio maluco aí. E queria agradecer muito tanta gente que está assistindo. Eu não esperava uma repercussão tão legal e estou assim super feliz e meio emocionado aí de tanto carinho. Super obrigado, gente. Valeu. Então eu vou. Tá me escutando bem? Tá ok? Sim, eu ouço bem. O que tá na live, vocês estão escutando? Tá tudo certo? Tipo, você não, dane-se você, eu quero ouvir os outros. É isso aí, começamos bem. Coloque um joinha aí pra gente continuar sem nenhuma intercorrência. Ah, tá. Rô, o seu tá um pouco, o áudio tá oscilando um pouquinho, viu? Por isso que eu acho que tá com essa dificuldade aí, pelo menos. Fone aqui então. E aí a gente acho que fica melhor colocar o fone, tá? Boa.
fiquei pensando agora, e se ela sumir, o que eu vou fazer aqui? Porque eu não combinei nada, era pra tocar. E aí, estão escutando agora melhor? Ah, putz, muito melhor. Fechou, então? Então, você não está preparado, mas eu estou preparado para te fazer várias perguntas. Eu sei, porque... eu sei. Sempre tem alguém que está preparado, sempre tem alguém. Porque nossos seguidores foram muito engajados, a gente recebeu muita pergunta, então eu vou começar com a primeira para introduzir. Me diz aí, Prof. Diogo, qual que é a diferença ou o conceito para você de fake news e deepfake? Cara, é duro porque eu sei que parece ser a coisa mais básica pra gente começar. Mas como é difícil responder esse negócio? Porque assim, a gente precisa começar dizendo que a expressão é muito ruim. Fake news é uma merda. Super ruim a expressão. Porque se a coisa é fake, ela não é news. No fundo, né, traduzindo, né, literalmente, daria notícias falsas. Pô, se é notícia, não é falso. E se é falso, não é notícia. Então, é uma expressão que já não faz sentido em si. Mas ela pegou. Né? Você tem exemplo, por exemplo, tem um jornal americano de 1832 que usou a expressão fake news, mas ela acabou pegando agora mesmo, vamos dizer, né? O Trump usando demais e isso acabou pegando e a gente tem várias coisas. Basicamente, eu tenho, né, quem estuda esse tema tem tratado isso como desinformação, que é o oposto da informação. Então, você tem várias classificações. Eu uso muito uma classificação da Claire, que tem um trabalho no First Draft, no qual ela separa 7 elementos ou 7 tipos de fake news ou de desinformação. Mas aí o que acontece? Eu sou coordenador do livro Fake News, né, a conexão entre a desinformação e o direito, o que é muito legal. Eu queria agradecer super a Reuters por ter acreditado nesse projeto. E numa das coisas da pesquisa desse livro, eu tento colocar lá que talvez para o direito, fake news fosse melhor traduzido como notícias fraudulentas e não notícias falsas. Porque parece que o direito não é o lugar específico para discutir o dilema entre a verdade e a mentira. Talvez essa seja uma questão muito mais moral ou ética do que uma questão jurídica. E aí eu me preocupo muito com o direito virar o árbitro da verdade. Né? Então, sei lá, se eu minto para minha tia e não causei dano nenhum, será que o direito poderia vir e me cobrar? E aí eu acho que não. Então eu tenho tentado trazer alguma definição, pelo menos jurídica, para fake news, como a ideia de, né, daquelas notícias que não são verdadeiras, né? Então ser falso é um dos elementos, mas não é o único, mas que também haja produção de dano ou possível dano, né? Então, um dano em potencial, um dano efetivo, e que haja vontade de provocar aquilo. Então, eu costumo pensar que talvez a mentira ou a falsidade com dolo e dano é, na verdade, a fraude. Eu nem sei se faz tanto sentido, mas pelo menos para mim me ajudou. E aí eu vi que o Eugênio Butti, que é da comunicação, há tempos traduzia como notícias fraudulentas, então me deu um alento assim para poder conectar. Mas eu tenho interpretado por aí. É claro que é uma mentira, mas para mim não basta ser mentira para a gente ter alguma atuação jurídica. É necessário ter dano ou possível dano. As deepfakes, talvez a gente poderia considerá-la como uma nova geração de fake news. Talvez, né, fake news um gênero e as deepfakes uma espécie desse gênero, mas ela, quando você utiliza elementos, por exemplo, da computação gráfica, e você produz um vídeo, vamos supor, Roberta, te colocando num lugar onde você nunca esteve, ou fazendo uma coisa que você nunca fez, ou você falando uma coisa que você nunca falou. Então aquele vídeo parece tão real, e isso é feito com inteligência artificial, algoritmo e tal, e que fica aquela coisa tão igual que a pessoa fala, meu, certeza que a Roberta fez isso, eu esteve lá e tal. Então cria aquele dilema do tipo, mesmo quem não te conhece, cria o dilema do tipo assim, porra, você vai acreditar em mim, no que eu tô falando, ou no que os seus olhos veem? Cara, é muito difícil você disputar com o que os olhos da pessoa veem. Então perceba que ela pode ser muito, muito, muito perigosa. E por outro lado, pode ser engraçada. Esses dias o Manuel, advogado lá de Rondônia, super eleitoralista, ele mandou uma deepfake no qual, no caso o presidente atual, né, o Bolsonaro, dançava e cantava uma música e tal. E tem para todos os gostos, tá, gente? Isso não é uma questão política. Tem deepfake da Dilma, do Lula, do Bolsonaro e para todo lado. Mas ela pode ser algo engraçado, mas também imagina uma deepfake, um vídeo no qual um candidato, na véspera da eleição, aparece no seu WhatsApp dizendo eu renuncio, não quero mais saber. Será que você votaria nele? Então veja como é sensível e como é perigoso. Eu partiria dessa ideia. Os dois se referem à falsidade, mas não se resume ao falso. É mais do que isso.
Me parece que para a atuação jurídica é o falso levado ao dano, ou impacto de dano, um dano potencial e também uma vontade de provocar o dano. E a deepfake é talvez a versão da fake news mais sofisticada, que se utiliza de inteligência artificial para tentar fazer um vídeo como se fosse real. E olha, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas está ficando cada vez mais real. E antes, era muito caro fazer uma deepfake. Hoje, já tem softwares gratuitos que é possível que você faça. Eu não vou ensinar como faça uma, mas é possível ver. E tem muita gente fazendo. E eu não duvido, hein, que daqui a pouco, sei lá, alguns meses, algum ano, apareça um aplicativo, por exemplo, no seu celular que você faz instantaneamente de alguém. Aí, meu cara, como aí fica mais complicada a situação, né? Super, super, super. Antes de passar para a próxima pergunta que nos enviaram, prof, eu vi que alguns dos nossos telespectadores comentaram que não escutaram a parte não escutaram a parte do sorteio, tá? Então eu vou repetir. Pessoal, estamos realizando um sorteio porque várias pessoas enviaram perguntas para o Prof. Diogo. Então, a nossa live vai ser pautada nessas perguntas. Quem manda são vocês. Então, vão enviar perguntas lá no nosso Instagram, na nossa última foto do Instituto, que nossa equipe vai estar nos enviando para questionar, o professor colocar ele contra a parede. E amanhã a gente vai divulgar o vencedor do sorteio, que vai ser aquele comentário que tem mais curtidas. Então, amanhã de meio-dia vai sair esse resultado, certo? Então, legal, Roberto, só para mostrar, é esse o livro que tá bem aqui, ó, já. Eu tenho e é maravilhoso, tá? Não é porque eu tô puxando o saco, mas é bom mesmo. Não, valeu. Esse livro eu coordenei, mas eu escrevi junto com o Daniel Falcão, e a Pamela Meneghetti e o André Jaqueta. Então, vai ser super legal poder dividir com vocês aí. Espero que vocês gostem. Todo mundo vai adorar. Então, vamos partir para a próxima pergunta do Lucas Bergamini. Ele solicitou assim: como judicializar as fake news e deepfakes sem infringir a liberdade de imprensa e nem a de expressão? Difícil? Não, super, Roberto. E o Lucas traz uma questão super importante para a gente começar mesmo, porque, olha só, a pergunta é muito boa, ela é tão boa que ela não tem uma resposta, mas não é porque eu estou enganando, é porque não tem mesmo. Quando a gente fala de limites, e principalmente se a gente for olhar em abstrato, é muito difícil definir tudo antes. Existem algumas coisas que só no caso concreto mesmo dá para a gente poder tocar. Então, eu costumo dizer que isso é tão importante, porque se você de repente fixar, vamos imaginar, o direito à privacidade é sempre superior ao da segurança, ou o da segurança é sempre superior à privacidade. Olhar para isso em abstrato é bizarro, não vai funcionar. Por quê? Porque depende do caso concreto, vai ser hora que prepondera um, hora que prepondera outro. Então, o bacana é que o Lucas, ele realmente traz para a gente onde está o ponto central. Onde é esse ponto central? É na questão da liberdade de expressão. Porque tem muita gente que fala assim, proíbe. E aí, se não funcionar, sei lá, se não der certo, tudo bem, só proibir o seu post. Ninguém vai morrer porque proibiu um post. Cara, isso é muito importante. Isso é muito importante, porque se refere à liberdade de expressão. Então, eu não acho que seja possível fazer isso em abstrato. Lógico, né? Tem umas partes que a gente poderia colocar que abstratamente já conseguiria. Então, imagina, qualquer um que expressar os seus pensamentos, ainda que não seja ofensivo em alguém, deve submeter ao Congresso Nacional ou ao juiz para saber se pode. Por exemplo, seria uma censura. Então, em abstrato já dá para você ver. Agora, no nosso sistema hoje, basicamente a gente tem garantia da liberdade de expressão, as variações, elas dependerão do caso concreto. Então, a gente ia precisar ver a cada caso uma situação e tentar fazer esse ajuste. É legal de saber que toda vez que a gente veda algum conteúdo, a liberdade de expressão sangra. Isso é um problema, liberdade de expressão não é uma besteira, é uma coisa muito importante. Nós não estaremos aqui agora se não houvesse liberdade de expressão. Ou estaremos aqui agora e depois estaremos provavelmente presos. Mas, enfim, só para ter uma ideia, a coisa é muito séria e eu acho que o Lucas chama atenção para esse ponto. Mas, Lucas, infelizmente, não tem uma resposta que, resolva tudo. Mas o caso concreto pode dizer qual que deve ceder ou não diante daquela situação. Não que a liberdade de expressão deva ceder, sabe? Assim, tipo, é supérfluo. Mas qual é o limite dela? A gente está falando, veja, a gente não consegue medir, né? Me dá 10 centímetros de liberdade de expressão, me dá 2 quilos de liberdade de expressão. Não dá. Então a gente vai precisar, naquele caso concreto, tentar ver. Às vezes, fazer um comentário é ainda liberdade de expressão, mas, por exemplo, um comentário agressivo, às vezes às vezes não.
às vezes é uma crítica, às vezes é uma ofensa. Então veja como não dá para definir em abstrato mesmo. Preciso cuidar. Mas talvez esse seja... talvez seja, por isso que é tão importante discutir isso. Porque a gente vai aprendendo com a ideia tanto de precedentes, de outras coisas, para tentar construir meio que uma régua padrão para ver aquele negócio. Por isso que vale a pena ficar ligado nesses temas e estudar cada vez mais esse assunto. Nesse sentido, veio algumas perguntas parecidas, tanto do Jorge Matos quanto da Luísa, sobre se existe uma lei que criminalizou fake news e se essa lei existe, ela pode ser utilizada para as deepfakes. E se pode ser utilizada para deepfake, qual é a consequência, o que a deepfake pode acarretar no âmbito legal? Opa, vamos lá, super difícil, complexa e assim que eu gosto. Puta nível, né? O pessoal, não ia ser fácil, eu te falei. Não, então, ou seja, hoje o objetivo a gente só para quando o Diogo chorar, né? Quando não aguentar mais. Cara, olha só, não, mas eu acho muito boas as perguntas e é sempre bom poder estar com vocês aqui. A gente tem sim, só para ter uma ideia, eu acredito que a criminalização é o pior caminho para se resolver questões de conteúdo, questões de fake news, por exemplo. Por que a criminalização é o pior caminho? Porque eu acho que o direito penal é uma ferramenta que deve ser usada em último caso. Existem muitos outros. Por exemplo, pode ter, por exemplo, direito de resposta, punições administrativas, civis, reparação e tudo. Quando chega no penal é quando, não deu mais nada certo. Eu acho que, sabe, o penal tem que ser aquela última garantia, porque não dá para a gente sair punindo e prendendo as pessoas. Porém, no mundo tem sido comum esse tipo de tratamento. Eu tive maior felicidade de ser chamado pela Organização dos Estados Americanos, a OEA, para fazer um trabalho com eles especificamente sobre isso. Em 2018, eu trabalhei na eleição mexicana em julho, e depois eu voltei lá, eu acho que foi em março de 2019, março, abril de 2019, e reuni um grupo de trabalho com professores de quase todos os países dos Estados Americanos, né? E eu tive lá, eu acho que do Brasil estava o Caio e estava a Cris Tardáguila, da Agência Lucro. E aí a gente estava lá e eu apresentei o estudo de caso brasileiro. A gente se dividiu em grupos, e isso foi feito na Relatoria Especial de Liberdade de Expressão, comandada pelo Edson Lança. E aí eu fiquei no grupo de legislação. E a gente ficou debatendo, por que o direito penal não deveria ser a solução para fake news? E aí a gente chegou a uma conclusão, isso acabou saindo, tá? Depois, Rô, não sei como fazer isso, deixar um link no Instagram, não sei como fazer, mas tem um estudo publicado disso. Vamos postar isso, pessoal. A gente poderia colocar esse estudo, que é um estudo que não é meu, é da OEA, da Organização dos Estados Americanos, e que ela traz quais recomendações para um país enfrentar a desinformação. E ele fala que uma delas é não criminalizar. Outra coisa que fala é para não punir as plataformas pelo conteúdo de terceiro. Ou seja, vamos supor, eu vou lá escrever uma coisa no Facebook e você punir o Facebook sem o Facebook intermediar essa conversa. A gente depois pode trocar uma ideia sobre isso, isso é complexo, mas só para dizer que basicamente foram essas duas grandes recomendações. E, curiosamente ou não, no nosso Congresso Nacional a gente tem quase 30 projetos de lei, a última vez que eu levantei tinha mais que 30 até. E, cara, quase tudo é fazendo exatamente o contrário do que a OEA recomenda. É criminalizando e punindo plataforma por conteúdo de terceiro. A gente teve até a aprovação de um crime eleitoral, que teve uma confusão do parágrafo 3º lá, do artigo 326A do Código Eleitoral, que é a denunciação caluniosa. Esse ponto, ele me parece que criminaliza a fake news no Brasil. Enfim, a constitucionalidade dele está sendo discutida. Eu acho que cedo ou tarde aquilo não vai ficar em pé, mas é legal para saber. Então, existe sim. Agora, a gente não pode esquecer que, às vezes, a fake news ou a deepfake, ela é um meio e não um fim. Então, por exemplo, você usa uma fake news para injuriar alguém. Você usa uma fake news para caluniar alguém. Você usa uma deepfake para difamar alguém. Então, beleza, já tem previsão legal para isso? Já. Só que o instrumento foi a deepfake ou fake news. Então, cuidado. Não confundir a tipificação criminal da atividade fim com meio. Se for uma atividade meio como ferramenta, pouco importa, é a mesma coisa, né? Você não vai proibir a venda de martelo porque alguém pegou um martelo e meteu na cabeça de alguém. Você prende aquela pessoa porque agrediu, não porque usou martelo, entendeu? Então, eu acho que é por aí. Sim, faz total sentido. E nisso que você falou sobre responsabilizar as plataformas, também nos perguntaram, que foi uma pergunta até do André Prado,
sobre que no Twitter teve a exclusão de uma postagem do presidente. Se existe alguma regra para as plataformas quanto a isso, ou no sistema brasileiro de legislação, se existe alguma coisa prevista para essa exclusão? É super puxado. Não sei se é o mesmo André, não sei se é o André de Bauru, mas em todo caso já fica um abraço para o André de Bauru e esse, se não for o mesmo. Mas trabalha comigo na G, e enfim, mas em todo caso fica aí. Cara, super pergunta, André. Olha só, a gente recentemente, só para colocar todo mundo na mesma página, né? O presidente da República fez um Twitter e também acho que um post no Facebook e foi removido pela plataforma por violar as suas políticas. E aí ficou aquele puta sensação, né? Bom, talvez seja a primeira vez que tenha sido removido de um presidente da República. Pelo menos, não sei, não tem outra notícia. E fica aquela coisa, poxa, mas pode a plataforma interferir ou não? Tal. Cara, eu pensei bastante sobre isso. E eu vi que tanto o Facebook quanto o Twitter fez uma emenda na sua política, porque basicamente a política, vou imaginar, né? São empresas privadas que têm uma dimensão pública enorme, né? Ela tem uma importância gigante para a democracia no mundo, mas é empresa privada. E aí ela tem lá o seu modelo de negócio, ela coloca lá, e aí ela tem as suas regras, como se fosse contrato, né? Os termos de uso e toda a sua política. Então você tem que ser fiel à política daquela empresa. A política da empresa não derruba conteúdo falso. Assim, não é um dos objetivos de tirar fake news, né, ou desinformação, ou falsidade da rede. O que acontece por exemplo, o Facebook proíbe perfil falso. Então, se uma pessoa finge que alguém não mas o Twitter eu acho que nem é isso. Acontece que nesse período de exceção que a gente tem vivido, toda essa fase surreal das nossas vidas com a questão do novo coronavírus, né, o Covid-19, tanto o Twitter quanto o Facebook emendou a sua política para banir da rede posts que contrariavam a realidade dos fatos perante o Covid. Nesse caso, quando eles tomaram essa decisão, eu lembro que eu pensei assim, poxa, eu vi a matéria, olha, Facebook e Twitter vão colaborar para diminuir isso e tal. Eu acho super importante, a gente mesmo no Instituto Liberdade Digital tem feito um trabalho sobre isso, fizemos vídeos com o pessoal da Transparência Eleitoral, lá com a Ana Cláudia, com a Marilda, e enfim, a gente tem tentado olhar para esse ângulo, mas na hora que eu vi aquilo, eu falei assim, isso pode dar um problema gigante. Eu acho que esse é um dos exemplos. Aí a pergunta é, poxa, mas eles erraram em tirar? Eu, com toda a sinceridade, sendo o mais imparcial possível e tentando ser o máximo técnico possível, dando minha opinião muito sincera, muito honesta, científica e honesta mesmo, que eu acho. Eu acho que eles não erraram nesse momento de retirar, não porque era o presidente Bolsonaro, mas porque quando eles colocam uma política, eles não podem fazer exceção para ninguém. E se você colocar, Roberta, se eu colocar, ou se o André Prado colocar, ou qualquer outra pessoa colocar, tem que ser removido. Agora, então, a pergunta deveria voltar um passo para trás. Será que o Facebook e o Twitter deveriam ter colocado isso nas regras? Aí eu já não sei, mas essa foi uma decisão deles diante de uma situação excepcional. O que eu espero? Que isso não se estenda para tudo, porque eu acho que isso cria uma confusão e praticamente cria-se as plataformas como árbitros da verdade. E eu já vi muitas vezes o Facebook falando, o Twitter falando, o Google falando que não é esse o objetivo deles. Então eu imagino que seja uma razão da situação excepcional. E, sinceridade, né, é um ponto muito específico. E a gente não tem vivido dias normais mesmo. Então eu acho que em período excepcional, decisões excepcionais devem ser feitas. Porém, não dá para distinguir se o fulano é o presidente da República ou se é o Zé Bebeto da esquina. Não dá. Tem que ser ao mesmo tratamento. Por isso que nessa hora eu não acho que eles erraram em tirar. Agora a discussão deviam ter colocado na política? Esse talvez seja uma outra. Eu estava até dando uma olhadinha aqui nos comentários e uma pessoa comentou aqui, sim, lá ele está como um usuário, né? E é isso que tem que ser considerado. Está utilizando a plataforma como usuário. E outra coisa que eu percebi, Diogo, é que você faz muito sucesso. Acho que a gente vai convidar mais vezes para você participar da live, porque todo mundo está rasgando elogios para você aqui, hein? Que legal, que legal. Eu posso ver tudo isso, porque eu não consigo ver agora. Eu estou muito longe, depois eu queria ver e mostrar para minha mãe, né? Claro. Super legal. Sim, nós vamos deixar salva a live, pessoal, para quem está perguntando. Legal. Nós vamos deixar salva no Instagram do Instituto. Valeu, pessoal. Obrigadão. Certo. Diogo, Bruno Amaral, lá de Passo Fundo, Bruno Amaral. Oi, Bruno. Opa. Da minha cidade, grande pergunta. Ele pediu aqui, qual deveria ser o papel do judiciário no enfrentamento das fake news e se o judiciário pode acabar colaborando com essas redes de desinformação?
Oh, boa. Olha, eu acho que o judiciário, ele deve ter o papel diante da desinformação como ele tem diante das outras coisas. Eu acho que o judiciário só deve agir quando provocado e, a partir de então, analisar o caso concreto. Eu sei que talvez eu esteja meio fora de moda, como a Desirê mesmo já comentou, esse negócio de se apegar à Constituição talvez esteja meio fora de moda, tal, mas eu acho que o judiciário tem que se ater a essas questões. Deve sim cumprir o seu papel. Diante da desinformação, eu acho que o papel dele também deve ser diante desses casos concretos. Eu cheguei a ver alguns termos, desde termos de ajuste de conduta, por exemplo, os taques do Ministério Público, vi portarias de juiz, por exemplo, durante o Carnaval, e tentando colocar limites ao falso, né, a fake news. Poxa, não é função. Eu acho que não é esse papel. Eu acho que o papel do judiciário é quando a questão chega na sua mesa, deve agir de acordo com o regulamento. Hoje, se há um regulamento específico sobre isso, ou se a fake news é atividade meio para tentar atingir, por exemplo, um fim como criminoso, ou um fim civil, né? Indenização, por exemplo, tipo, sei lá, ofendeu alguém, uma marca, a empresa consegue, pede indenização. Eu acho que é esse o papel do judiciário. Então, o papel do judiciário ele deve ser bem mais comedido, na minha opinião, do que parece, mas não quer dizer que ele não funciona. Eu particularmente, tenho visto muita coisa legal do judiciário, mas é cruel imaginar que as questões da internet, de redes sociais, vão todas parar no judiciário. A gente já tem um judiciário mega afogado, imagina tendo que resolver cada post que a gente faz. Por isso que a melhor solução seria a gente resolver aqui. Agora, eu acho, só para fazer uma emenda, Roberto, não sei se estou sendo muito longo, mas eu acho que é o seguinte, quando eu falo que, poxa, quem vê se a desinformação é informação, a gente deve tocar aqui. Dá uma impressão que eu estou querendo... Eu lembro uma vez, eu estava lá na CBN e a Tatiana Vasconcelos falou assim para mim, pô, Diogo, beleza, então vamos fazer assim, a gente chama todos os inimigos, os adversários partidários, e pede para eles dar um abraço coletivo, fofo, e vai dar tudo certo. Eu falei, não, eu acho que deve pensar em 3 pilares, na prevenção, educação e repressão. Quando eu falo prevenção, as instituições governamentais darem bastante transparência do que elas são. É o que eu acho que hoje a Justiça Eleitoral tem feito, tem acertado melhor. O Grupo de Combate à Desinformação fez um portal. Lá tem livros sobre fake news, tem vídeos sobre fake news. Eles fizeram um evento com a União Europeia sobre isso. Eu tive maior honra, maior orgulho de participar tanto do livro quanto do evento. Eles têm um game, eu acho que eles estão explicando como que é feita a urna eletrônica, de onde vem, de onde vai. Eu acho que quanto mais as instituições fazerem isso é uma espécie de prevenção. Educação, eu acho que a gente tem vários exemplos. Eu vou citar aqui a Palavra Aberta, que é da Patrícia Blanco, que dirige, e tem feito desde detalhamento, roteiros de aula para os professores da escola, desde a escola de criança, adolescentes, para aplicarem, como checar conteúdo, buscar. Isso é informação, né? O trabalho que as agências de checagem, os fact-checking fazem, e aí eles checam as notícias e falam que é verdadeiro, isso tudo super legal, está nessa parte aqui de educação e informação. A última, que aí é o que se conecta com a pergunta dele, é a repressão. Então não deve ser reprimido. Pelo contrário, eu acho que deve haver repressão, e se houver, que seja concentrada no âmbito da atividade criminosa, uma atividade, talvez criminosa vai ficar meio esquisito, né, que eu defendi a não criminalização, mas se você colocar na ideia das usinas de fake news, nas indústrias de fake news, há um negócio, Roberta, por trás disso, tem um monte de gente que ganha dinheiro com isso, tem gente que ganha, tem gente que perde. Informação é poder e a desinformação é mais poder que a informação. Mais ainda. Eu estava agora assistindo a live, agora há pouco, da Marilda com o Thiago Aires, e ela estava falando do poder dos dados e da informação. Super recomendo. Aliás, hoje o dia está incrível. A gente tem uma live da Maria Cláudia às 8h30, a gente tem às 10 do Basílio, tem do André tá com a Maria Cláudia, tem mais uma lista gigante de gente muito boa. Muito conteúdo, né? Não, eu acho que tem muita coisa legal rolando por aí. Bom, mas repressão, a usinagem, essa ideia de montar estruturas. Agora, pô, não é punindo o tiozinho lá de Pindamonhangaba que acreditou que iam derrubar a estátua do Cristo Redentor para construir uma do Pablo Vittar no seu lugar. Tipo, imagina ter que chamar ele, abrir um inquérito. Não é assim, a gente teria bilhões de processos. Não tem como. Então eu acho que a gente tem que procurar as atividades criminosas. Aquele que captura dado, aquele que monta uma estrutura com 500 sites que repete aquela notícia fraudada, né, como se fosse para tentar criar uma atmosfera de que aquilo é verdade. Sim. Enfim, essas coisas. Eu sei que eu me alonguei, desculpa aí.
mas só para poder conectar com a pergunta que é muito boa e a gente tocar nosso bate-papo. Tá perdoado. Valeu. É possível adiar as eleições municipais? Quais medidas podem ser tomadas? Da Maria Clara Lobo. E se, na sua opinião, qual é a sua opinião sobre o adiamento das eleições? Porque tá vendo uma onda de várias notícias de que vai ser adiado as eleições, ou não vai, ou vão cancelar. Então, o pessoal gostaria de saber de você, um especialista na área, sobre isso. Ah, legal. Muito bom. Super tema. A gente tem bastante... e eu ouvi um podcast maravilhoso que foi do Diogo Cruvinel com a Roberta Gresta, o Bruno também do Rio, e eu não lembro quem mais estava, mas chama Democracia Comunitária. Esse podcast que o Diogo Cruvinel tem dirigido, ele é maravilhoso, e eles fizeram um especial sobre isso, então eu aprendi muita coisa com eles lá. Vou tentar aqui trazer um pouco das ideias, porque eu compartilho muito com as ideias dele. E a Maria Clara foi minha aluna no Mackenzie. Super beijo, Maria Clara. Legal ter você aí, ver que você está firme e forte, tocando as coisas para aí. Eu acho que se a gente precisar de eleição, talvez a gente está num momento ainda muito cedo para decidir isso, porque ainda tem tempo, a gente tem atos para isso. Mas se precisar de eleição, a gente pode... Eu até acho que isso seja possível. Agora, com toda sinceridade, para mim, unificar a eleição é uma outra coisa. Para mim, unificar a eleição nesse momento é oportunismo. Eu até fui talvez eu acho bem grosso quando eu fiz um webinar com o pessoal da Reuters, da Thomson Reuters, sobre isso, e eu falei assim, não, é impressionante, porque você tem vírus, mas também tem parasita, que são os oportunismos. Eu acho que isso é oportunismo. Porque, meu Deus, por causa de uma dificuldade tão grande, a jogar uma eleição para daqui a 2 anos, no fundo, cancelar a eleição. Dar 6 anos de mandato para alguém que não foi eleito para aquilo. Aqueles que você votou para 4 anos. Então, assim, eu acho que é outra questão. Dá para fazer uma live inteira só pensando nos erros disso, jurídico. Eu não consigo ver cabimento na unificação, principalmente nesse momento. Dá o problema da anualidade do artigo 16 e mil coisas. Agora, o adiamento, e talvez, se for necessário, que seja pelo menor período possível. Agora, como vai fazer isso? Sei lá, porque, veja, se você fizer uma norma hoje, não vai dar que vai esbarrar no artigo 16. Bem rapidinho, o artigo 16, ele fala o seguinte, as normas aprovadas no processo eleitoral elas só serão aplicadas na eleição se tiver um intervalo de pelo menos 1 ano. Gente, a eleição é para outubro, não tem como estar 1 ano. E na própria Constituição, está dizendo que a eleição vai ser no primeiro domingo de outubro, e o segundo turno no último domingo de outubro. Então, como que faz isso? Muda a Constituição. Mas o artigo 16? Então, enfim, o Neisser também escreveu bastante sobre isso. Eu acho que ele também pontuou várias situações, como, por exemplo, pensar no ato das disposições transitórias e tudo mais. Tal. Mas, assim, sinceramente, eu não vejo uma forma jurídica de se resolver isso de uma forma, talvez, plena. Tem gente fundamentando o seguinte também, dizendo, poxa, se a Justiça Eleitoral pode anular uma eleição, ela também pode adiar pela atividade jurisdicional. Não sei. Mas me parece que, por resolução, não é possível. Por lei, impossível. Por emenda constitucional, esbarra no 16. Vai depender se o Supremo aceitar isso daí. Sem contar que o Supremo, ele já julgou questão parecida, quando ele discutiu a verticalização partidária. Não sei se você lembra disso, Roberto. Você era uma criança. Isso foi lá em 2006. Tô brincando. Mas a emenda 52 de 2006, o Supremo teve que discutir e ele barrou a emenda porque feriu o artigo 16. Ou seja, o artigo 16 também barra a emenda. Então, enfim, ia precisar buscar uma grande costura aí. Eu recomendaria aí para Maria Clara, principalmente o podcast da Democracia Comunitária, da Roberta Gresta, do Diogo, do Bruno, também os textos, e tem um texto muito bom, que é a Academia Brasileira de Direito Eleitoral Político, a Bradep. Eu faço parte da Bradep, tenho muito orgulho disso. O Marcelo Vai, que é o nosso coordenador hoje lá. E em 2015, houve essa discussão na reforma em 2015. E eles fizeram, acho que um livro, o Rodolfo organizou, a Marilda. Eu até recebi. Se quiser, vamos, Roberta, me ajuda aí a anotar. Vamos deixar um link para todo mundo também, porque essa discussão foi travada em 2015. Sim. E, sejamos sinceros, uma situação muito melhor que hoje, porque hoje não tem nenhum prazo de 1 ano, 2015 tinha. Então, apontando o que seria constitucional ou não para essa mudança de eleição, unificação, né? Da unificação. Então, a gente vai para a nossa última pergunta, porque estamos com o tempo
quase acabando, já está no limite. Pessoal, quem fez perguntas e não foram respondidas hoje, o pessoal do Instituto já anotou todas, está anotadas. Nós vamos responder através de posts para vocês, junto com o excelentíssimo professor Diogo Reis, nosso diretor-geral do Instituto. A live vai ficar salva, sim. Só vou te lembrar, Diogo, é você que tem que salvar aí no seu Instagram a live, tá? Quando você finalizar. Ó, a responsabilidade. Então, se não ficar salva, é o Diogo que vocês têm que cobrar. E nós vamos finalizar com uma pessoa que eu vi que está participando aqui da live, que é a Eneida Desirê. Ela até mandou uma... E a pergunta dela foi: quais as possibilidades de um controle da comunicação política e eleitoral que respeite a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, assegure a autenticidade eleitoral? Poxa, vamos lá, super difícil, complexo. Deixa eu só fazer uma ponte só com o nosso último tema, só um segundinho. Claro. Hoje o TSE fez uma campanha por causa do 1º de abril e de combate à fake news. E o primeiro post dele hoje foi justamente dizendo: olha, é fake news que vai unificar ou adiar as eleições. Ainda não se tem nada sobre isso. Mas é legal para comentar, que eu acho que o UOL até repercutiu isso daí, era uma coisa que eu tinha esquecido lá. Dizer que legal, você está aqui super corajosa, e matéria de paciência, obrigada. Não, uma super pergunta. Eu não sei se eu tenho a resposta para elas. Eu acho que toda forma de controle, talvez eu acho que a gente precisa talvez de uma regra macro, muito mais estrutural do que uma regra diante de, por exemplo, uma regra estrutural da liberdade de expressão. Por exemplo, nos Estados Unidos talvez a gente tenha muito mais claro o que é a liberdade de expressão. E aqui a gente tem muita dúvida. Eu acho que a gente não se posicionou ainda de uma forma clara para entender qual é o nosso paradigma de liberdade de expressão, qual é a nossa espinha dorsal de liberdade de expressão. E eu acho que qualquer mudança que seja lá na ponta vai refletir mal aqui. Então, eu fico pensando, se o controle do debate político, do diálogo político, né, ele vir, talvez, num paradigma de liberdade de expressão muito amplo, qualquer controle estaria fora desse objetivo, porque a ideia seria ampliar, quanto maior, melhor. Então, você teria mais debate. Mas aí você teria outras questões, como, por exemplo, questões como o discurso de ódio, o próprio ódio político, a intolerância. Então, eu acho que a gente deveria pensar que não há, talvez, meios seguros de fazer esse controle e também pesar essa mão. Eu, particularmente, assim como, tentando fazer uma analogia aqui, não sei se eu viajei demais, mas assim como eu acho que a propaganda eleitoral, o pior problema é regular tanto ela, eu deixaria isso muito mais aberto do que está. Eu olharia para o dinheiro. Eu seguiria o dinheiro, mas eu deixaria. Esse negócio de medir o tamanho do panfleto, se a pessoa pode ir na casa dela colocar coisa, eu acho isso bizarro, uma aberração. Então eu acho que tinha que ser muito mais livre. E eu acho que as coisas livres, elas fariam mais sentido. Então eu seria mais a favor, talvez, dessa abertura do que desse controle, porque eu acho que a gente não teria como fazer essa medição do ajuste, né, sobre qual diafragma isso ia passar. Então, acho que seria super difícil a gente tocar, mas essa pergunta provavelmente vai dar um próximo livro aí. Espero que a Desirê, porque eu tô curioso, que eu não vou entrar nessa não. É bem difícil. Ela até falou aqui, ó, show. Eu tava dando uma olhadinha nos comentários aqui do pessoal e todos estão muito felizes com a tua participação, Diogo. Tá todo mundo falando que tu é show, que você é excepcional. Eu vou dar um alô aqui para o Marcelo Vaik, o Ângelo Soares Castilho também estão aqui, o Fernandes Neto e para o Francisco Almeida Prado também está aqui, e a Michelle Assad do Mackenzie também. Então a gente está cheio de pessoas maravilhosas que são super parceiras nossas e estão acompanhando aqui. Eu vou querer ver todo mundo. Eu sei que a Ju Freitas também, do Pará, a Thalita também pode entrar, Chico, enfim, quanta gente legal aí. Depois eu vou tentar ver todo mundo, ver todos os comentários para a gente poder tocar. Mas é muito difícil tentar ficar nos nossos temas e tentar não viajar. Mas eu acho muito legal da gente tentar, de alguma forma, estar junto. A gente tem vivido um momento muito difícil, muito, muito sensível. E a ideia, já que é para ficar em casa, vamos tentar ficar com alguma qualidade. E eu sei que a gente está sendo inundado por lives. Tem lives legais, lives não legais, mas não é só porque é live que não presta, nem só porque é live que é bom. Eu acho que a gente tem que escolher e, sinceramente, se eu pudesse, eu faria um grande
calendário de lives para não sobrepor, porque eu quero ver todos. Mas, Roberta, com esse negócio de você gravar, já funcionou para mim. Eu, por exemplo, já vou ver as que tiverem gravado que eu não consegui ver, que bateu o horário. Pá. Sim, mas super legal participar, estou bem feliz com isso. Eu vi aqui que temos até a ilustre presença do Tribunal Superior Eleitoral aqui na live, da nossa grande diretora também, a Maria Marinho. Ela está aqui, vou dar um beijo para ela. Prof. Maria, você também é sensacional. Pessoal, então, a live vai ficar salva. O professor Diogo vai fazer esse favor de salvar para nós aí, já que ele que começou a live hoje. Então, lá vocês vão ter todas as respostas e os comentários para quem quiser dar uma olhadinha. E as perguntas, repetindo, que não foram respondidas, nós vamos responder através de posts no nosso Instagram do Instituto. Então, não deixem de nos seguir no Instituto, a gente está preparando muito material legal. A gente realmente quer chamar o público para participar, para dar sua opinião e para nos ajudar a construir coisas diferentes e que atenda a todos, tá? O sorteio vai ser amanhã de meio-dia, vai sair no Instagram do Instituto e lembre-se que é referente às perguntas mais curtidas lá da nossa última foto do Instagram. Tem alguma última coisa para falar, Diogo? Eu tenho assim, eu queria agradecer, dizer que foi super legal interagir contigo hoje. Já é legal trabalhar contigo e com as outras 7 mulheres. Não sei se todo mundo sabe, mas a gente acabou montando esse instituto, né, Liberdade Digital, e sou eu e essas 8 mulheres incríveis, a Roberta é uma delas, e tem trabalhado muito para que tudo isso dê certo. E cada mulher com uma história, com uma experiência, e junto nós somos muito diferentes, mas parece que a gente acaba sendo tão igual. E essa diferença tem feito eu chegar muito mais longe e aprender muito com vocês. Super obrigado, Rô. Você saiu Obrigada super a você. bem. É muito legal poder fazer isso. Espero que a gente possa fazer mais vezes. E com certeza, acho que abrimos campo aí. Colocar as coisas por aí. Super obrigado. Parabéns pela forma que conduziu. A todo o pessoal que ficou no bastidor aí me ajudando pra caramba. Eu acho que foi um negócio incrível. E a todo mundo que assistiu, comentou e tudo mais. Eu vou ver cada um com muito carinho, muita dedicação. Super obrigado. Valeu mesmo. Obrigada, pessoal. Esperamos vocês no Instagram do Instituto. Tchau. Valeu, tchau, até mais.